Traição que mudou tudo, como perder tudo em um único erro. Sabe aquele momento em que tudo parece estar no lugar, mas uma traição silenciosa muda o rumo da história? Foi assim com Lucas. Ele confiava, acreditava, lutava em silêncio, até que um erro, um único erro, virou sua vida de ponta cabeça. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o começo de uma transformação que nem ele podia imaginar. Esta é uma história emocionante sobre perda, coragem e renascimento. Uma história de amor próprio e redenção, capaz de arrepiar até os corações mais céticos. Ao longo deste vídeo, você vai sentir a dor da traição, vibrar com cada pequeno gesto de resistência e se emocionar ao testemunhar um amor transformador nascer das cinzas da injustiça. Porque, no final das contas, não são os tombos que nos definem, é o que fazemos depois deles. Se prepare, porque essa história de amor verdadeiro vai mexer com você de um jeito que poucas conseguem. Na superfície, Lucas era só mais um entre tantos. Um daqueles rostos que a gente vê na rua e nem imagina o que carrega por dentro. Trabalhava quieto, sempre com um sorrisinho sem jeito e uma pilha de tarefas nas mãos. Mas o que quase ninguém sabia é que por trás daquela rotina cinza, ele tinha uma mente brilhante para estratégias e soluções improváveis. Um dom raro de enxergar saídas onde outros só viam paredes. Era como se ele soubesse conversar com os problemas e arrancar deles a resposta certa. Se tivesse nascido em outra família, talvez fosse um desses gênios reconhecidos cedo, mas a vida dele nunca foi sobre tapetes vermelhos. Foi sobre lutar em silêncio. Lucas gostava de observar. Às vezes parecia disperso, mas na verdade estava conectando pontos invisíveis, desenhando mapas mentais que ninguém mais via. Enquanto os outros corriam para apagar incêndios, ele já estava planejando o próximo verão. Essa habilidade, silenciosa e preciosa, era o que o fazia especial. E era também o que incomodava quem preferia manter o jogo previsível. No fundo, Lucas carregava uma grandeza que não cabia nas paredes do escritório em que trabalhava. O mais curioso é que ele nunca se gabou disso. Preferia se misturar, ser subestimado. Como se soubesse que cedo ou tarde teria o seu momento. Como aquelas sementes que passam meses escondidas debaixo da terra, só esperando o momento certo para romper o solo. E ele não tinha pressa. Sabia que forçar uma estação antes da hora só machuca a raiz. Lucas era paciente. E talvez por isso, o universo estivesse preparando algo grande para ele. O que ele não podia imaginar é que antes de florescer, teria que atravessar a tempestade mais amarga da sua vida. E que tudo começaria com uma traição onde menos esperava. O chefe de Lucas, Antônio, era daqueles homens que se alimentavam do próprio ego. Achava que sabia tudo, que via através das pessoas. Para ele, Lucas era apenas mais um peão substituível, um figurante no palco onde Antônio brilhava como estrela solitária. Quando surgiu uma oportunidade importante, um projeto que poderia alavancar a carreira de quem liderasse, Antônio nem cogitou confiar em Lucas. Preferiu entregar tudo para Renato, seu afilhado de confiança, ignorando os avisos silenciosos que Lucas deixava pelo caminho. Era um erro grosseiro, mas Antônio não via. Ou melhor, não queria ver. Subestimar Lucas era mais fácil do que admitir que não era mais o mais inteligente da sala. A autoconfiança cega o fez ignorar o talento que borbulhava discretamente a poucos metros de sua mesa. Pior, ele ainda usou ideias que Lucas havia sugerido informalmente, como se fossem dele ou de Renato. Um golpe baixo, mas que naquele momento parecia seguro. Afinal, quem acreditaria num rosto tímido contra a palavra do grande Antônio? Lucas, do seu canto, assistiu tudo com uma expressão neutra. Por dentro, era como se uma chama estivesse sendo alimentada, devagar. Ele sabia exatamente onde aquilo ia dar, mas não podia interromper o próprio destino. Era preciso deixar a torre ruir sozinha. Havia algo de quase doloroso em ver um erro se desenhar com tanta clareza, mas também havia uma esperança silenciosa,
a de que, quando tudo desmoronasse, a verdade viesse à tona. O que Lucas não sabia é que a traição seria ainda mais profunda do que parecia, e que o preço por permanecer calado seria mais alto do que ele podia imaginar. Os dias seguintes foram um teste de ferro para Lucas. Cada sorriso falso, cada aperto de mão áspero, era como um cisco nos olhos dele. Sabia de tudo o que estava sendo tramado nas sombras. Planos errados, apresentações frágeis, apostas que só quem está cego pela própria arrogância faria. Lucas assistia, impassível. Por dentro, seu coração pulsava entre a dor e a esperança. Mas por fora, era só silêncio. Silêncio e olhos atentos, registrando cada erro, cada mentira, cada passo em falso. Enquanto Antônio e Renato celebravam vitórias prematuras, Lucas preparava sua contraofensiva, sem pressa, sem alarde. Era como se estivesse afiando uma lâmina invisível, pacientemente, à espera da hora certa. Reuniu provas, salvou e-mails, registrou conversas. Cada detalhe que parecia insignificante seria, mais tarde, uma peça-chave no quebra-cabeça que ele montava em segredo. Era solitário, era angustiante, mas era necessário. E nesse tempo, ele também mudou. Deixou de ser apenas o rapaz subestimado. Começou a carregar no olhar uma firmeza nova, um brilho silencioso de quem sabe que a queda dos outros não é uma questão de si, mas de quando. Cada humilhação que sofria era um degrau que ele subia, invisível aos olhos de quem ria dele. Lucas estava aprendendo que, às vezes, o melhor grito de guerra é o silêncio. E quando a tempestade finalmente chegasse, ninguém estaria preparado para a força com que ele voltaria. O dia da apresentação final chegou. Era um daqueles eventos grandes, com plateia cheia, diretores, parceiros estratégicos e olhos atentos de todos os cantos. Antônio subiu no palco, confiante, seguido de Renato, que segurava um sorriso tenso e ansioso. Eles acreditavam que aquele seria um momento de glória, mas Lucas sabia que era o início do fim. Na primeira meia hora, as falhas começaram a pipocar. Dados inconsistentes, soluções copiadas, erros grotescos que qualquer um na sala poderia perceber. Foi então que Lucas, em um gesto calmo, levantou-se do seu lugar. Pediu a palavra, com a educação de quem não precisa gritar para ser ouvido. A sala congelou, todos viraram-se para ele. E foi ali, com documentos, provas e gravações, que Lucas expôs toda a farsa. As ideias roubadas, os relatórios manipulados, a traição de quem deveria liderar com honestidade. Antônio tentou argumentar, tentou desqualificar Lucas, mas cada tentativa era uma corda que ele mesmo apertava em volta do próprio pescoço. Renato, pálido, não conseguia nem levantar os olhos. A diretoria, atônita, assistia à queda das suas estrelas preferidas em tempo real. E Lucas? Lucas manteve-se sereno, como quem sabe que a verdade, quando vem, não precisa de defesa. Mas a exposição pública era só o começo. O colapso que viria depois seria ainda mais devastador. E Lucas estava pronto para tudo. O que veio depois foi como assistir a um castelo de cartas desmoronar com um simples sopro. A direção não teve escolha. Abriram uma investigação interna e, em questão de dias, as provas contra Antônio e Renato se empilharam como montanhas. Contratos perdidos, parcerias desfeitas, processos judiciais batendo à porta. Tudo o que Antônio construiu à base de manipulações desmoronava diante dos seus olhos. E dessa vez, nem a língua afiada conseguiu salvar. Renato, jovem e inexperiente, foi o primeiro a ser afastado. Saiu pela porta dos fundos, cabisbaixo, carregando numa caixa as sobras de uma carreira que mal havia começado. Já Antônio resistiu um pouco mais, tentando usar os velhos contatos para se manter de pé, mas era como tentar tapar um vazamento com as mãos. As notícias se espalharam rápido, e logo ele se viu isolado, abandonado pelos mesmos que um dia o bajularam.
Lucas assistia tudo sem precisar mover um dedo. Era como se o universo finalmente estivesse acertando as contas. Ele não sentia prazer na queda alheia, mas sentia justiça. Pela primeira vez em muito tempo, podia respirar sem carregar o peso da injustiça nas costas. E mesmo diante do caos, sua postura seguia a mesma. Serena, firme, maior do que qualquer ruína ao redor. Mas a história de Lucas ainda não terminava ali. De dentro das cinzas, ele estava prestes a renascer de um jeito que nem ele mesmo imaginava. Poucos meses depois do colapso, a empresa passou por uma reestruturação completa. E foi nesse novo capítulo que Lucas foi chamado para conversar. A diretoria, agora mais cautelosa, reconheceu o talento que sempre esteve diante dos olhos deles. Convidaram Lucas para liderar um novo projeto inovador, dando a ele autonomia e recursos para transformar ideias em realidade. Pela primeira vez, ele não precisaria lutar no escuro. Ele poderia criar. O início foi discreto, como tudo na vida de Lucas. Mas a cada reunião, a cada proposta bem-sucedida, seu nome ecoava mais forte pelos corredores. O menino das ideias improváveis se tornou o homem das soluções certeiras. Construiu uma equipe baseada na confiança, na competência e principalmente no respeito. E em pouco tempo, o que era apenas um departamento experimental virou a âncora de renovação da empresa. Lucas não buscava aplausos. Seu prazer estava em ver projetos ganhando vida, pessoas crescendo ao seu lado. Mas, inevitavelmente, o reconhecimento veio. Prêmios, entrevistas, convites para palestras. Quando ele subia no palco agora, o sorriso era o mesmo de antes, discreto, mas carregado de significado. Era a vitória de quem nunca precisou trair para vencer. E assim, das ruínas da traição, nasceu uma nova história de amor próprio, coragem e redenção. Porque no fim das contas, os que caem por vaidade jamais imaginam o quanto os que persistem podem voar. No fim, a história de Lucas não é só sobre traição ou vingança. É sobre coragem. Sobre não deixar que a dor defina quem a gente é. Sobre entender que, mesmo quando somos traídos, enganados ou subestimados, temos dentro da gente uma força silenciosa pronta para florescer. Lucas mostrou que amor próprio é resistir sem endurecer. É levantar sem pisar em ninguém. É acreditar que o nosso valor não depende do reconhecimento dos outros. E agora eu pergunto, quantas vezes você já foi subestimado? Quantas vezes duvidaram de quem você poderia ser? Talvez esteja na hora de, assim como Lucas, deixar seu silêncio contar a história mais bonita da sua vida. Se essa história emocionou você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque aqui, cada história de amor verdadeiro é um lembrete de que, até nas piores quedas, a gente pode encontrar asas.